Olá. Bom, essa aulinha vai ser um pouquinho maior do que as outras, porque nós vamos falar de admissão, né, do evento de admissão do E-Social, e a partir daí vamos falar um pouquinho, trazer o conceito do empregador rural, do empregado rural, com as suas particularidades em relação ao empregado urbano da CLT, e vamos falar um pouquinho do contrato safra, que também é algo bastante relevante aí para o meio rural, tá? Então, vamos ter uma aula um pouquinho mais extensa nesse vídeo, ok? Então, vamos começando. A admissão, ela faz uma validação cadastral, né, para saber se aquele trabalhador está com os dados corretos em relação às bases governamentais. Esse evento 2.200 do E-Social, tá? Ele usa como chave o CPF do trabalhador mais a matrícula. O PIS, né, não é chave. No novo E-Social que está vindo agora, ele nem mais será obrigatório, tá? Então, a base, né, do evento 2.200 é composta pelo CPF mais a matrícula, né, 2 indicadores ao invés de 3. Então, é possível que eu possa ter mais de uma admissão para o mesmo CPF? Sim. É possível que eu tenha mais de um vínculo para o mesmo CPF se eu tiver categorias de trabalhador diferentes. Aí eu teria 3 identificadores, porque a categoria diferente, ela permite que eu tenha mais um vínculo. Então, eu teria CPF mais matrícula, diferente da outra, mais categoria, tá? Então, nesse caso, o trabalhador poderia ter mais de um vínculo com o mesmo empregador. É possível? É possível. Por exemplo, professores em universidades, né, no meio rural é mais difícil, mas professores em universidades, isso é comum, né? Médicos, às vezes, em hospitais. Então, é uma situação que, dependendo da lei trabalhista, caracteriza como habitual ou não, né? Então, aqui é possível ter um cara que é empregado rural e ainda presta serviço para o mesmo empregador em outra atividade? É possível, tá? Então, vamos lá. O evento 2.200, a admissão é por vínculo e não por CPF, ou seja, eu posso ter mais de um evento no mesmo CPF, desde que eu tenha matrículas diferentes. A matrícula é única no CNPJ como um todo, não é mais matrícula por filial, né? Quem já está no social sabe disso, teve que fazer uma adequação. Quem está entrando tem que se preocupar. A matrícula não é por filial ou por estabelecimento, ela é por empresa, por empregador como um todo, raiz CNPJ, 8 posições, né? Tá? Então, é importante isso. E ela tem um prazo de envio que é igual ao prazo de registro do trabalhador, né? Então, essa admissão, ela representa para o social o registro do empregado para fins trabalhistas e para fins previdenciários. Então, ela deve ser enviada até o dia imediatamente anterior ao início do contrato de trabalho. Seja ela completa, com todas as informações do vínculo, ou seja ela simplificada. Você manda um evento pequeno, que tem 6 informações básicas, tá? E depois você pega todas as outras informações do contrato de trabalho, né? Tudo isso. Então, o que não pode é trabalhador sem registro nas fazendas, tá? Isso não é uma infração pesada, né? E que o meio rural deve se preocupar. Por isso foi criado até um evento simplificado para não ter mesmo problemas para cumprir essa obrigação tão importante. Ok? Não é o prazo de carteira de trabalho, o prazo de carteira de trabalho é 48 horas depois da admissão, você registra na carteira, é o prazo do registro do empregado no livro do trabalho e o registro desse trabalhador na Previdência. Por isso esse prazo tão apertado, porque não pode haver trabalhador sem registro na empresa a partir da sua data inicial de admissão. Então, há que haver uma preparação, né? Há que haver um trabalho prévio, um planejamento, para que o trabalhador só entre para trabalhar no dia seguinte, quando o evento de social for informado no dia anterior com os dados que a empresa pode optar por fazer logo toda a seleção, todo o trabalho completo de informações, ou apenas o simplificado, CPF, nome, data de nascimento, data de admissão, nem data de nascimento, data de admissão, aí tem categoria do trabalhador e 6 informações no total, coisa pouca mesmo, para que possa ser informado rapidamente, tá?
Bom, empregador rural. Quem é o empregador rural? O empregador rural tem uma legislação própria, a Lei 5.889, é uma lei bem antiga, né, que é o Estatuto do Trabalho Rural, de 1973, um ano antes de eu nascer, e o decreto 73.626, de 74, que regulamentou essa lei. Então, a partir daí, a gente tem um conceito de quem é um empregador rural, quem é que emprega trabalhador no campo, né? Então, é aquele empregador rural, pessoa física ou jurídica, proprietária ou não da terra, pouco importa, que explore atividade agroeconômica. E aí o conceito, então, é de atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de preposto e com auxílio de empregados. Então, esse auxílio de empregados é que caracteriza a figura do empregador rural, seja ele diretamente, seja por meio de prepostos que fazem a gestão de sua mão de obra. Tá? Portanto, não depende de propriedade ou posse da terra, mas de quem efetivamente explora a atividade rural. Equipara-se a um empregador rural a pessoa física ou jurídica que habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária mediante a utilização do trabalho de outrem, como, por exemplo, a exploração de turismo rural, auxiliar a exploração agroeconômica. Então, esses trabalhadores da atividade do ecoturismo, não se for só ecoturismo, é diferente. Mas se tiver a atividade agroeconômica e, além disso, explorar o ecoturismo, esses trabalhadores estarão também considerados como empregador rural. Ok? Responsabilidade solidária. Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada um a sua própria personalidade jurídica, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ainda quando, mesmo guardando cada um a sua autonomia, integre grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. Tá? Então, isso aí com muita clareza, a responsabilidade solidária da formação de grupo econômico quando da exploração da mão de obra rural. Exploração num bom sentido, obviamente, né? No sentido de explorar o trabalho contratual. Além da atividade agroeconômica, a exploração industrial, né, feita em estabelecimento agrário, também, né, traz o conceito de atividade rural. Então, o que a gente tem visto, né, agroindústria, por exemplo, atividade agroeconômica, a exploração industrial também em estabelecimento agrário. O que é exploração industrial? E aí é o conceito da lei do Estatuto Rural, né? Que as atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza. Beneficiamento, o aproveitamento dos subprodutos, né? O beneficiamento e a industrialização rudimentar, tá certo? Então, é um conceito muito próximo do conceito que a Previdência utiliza para fins da determinação de quem é agroindústria, de quem é produtor rural, pessoa jurídica, e produtor rural, pessoa física. Aqui também traz o conceito da legislação para entender quem é trabalhador da atividade rural e quem é trabalhador da atividade industrial, por exemplo. Bom, não é empregador rural. Então, a gente aqui deixar de forma muito clara, trazendo isso, né? Por exemplo, a instituição de ensino, a entidade hospitalar, a creche, né? Ou qualquer outra empresa, a empresa de hospedagem, ou qualquer outro estabelecimento que, por sua natureza, realiza eventual ou subsidiariamente atividade rural, então a atividade rural não é o preponderante, não é considerado produtor rural para os efeitos da substituição das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, sendo que a eventual comercialização de sua produção não constitui fato gerador de contribuições sociais, tá? Então, é interessante isso, né? Porque muitas vezes ela tem caráter pedagógico ou até de tratamento, né? Por exemplo, as clínicas de recuperação de viciados em drogas, em outras coisas. Então, muitas vezes a atividade rural ali uma parte do tratamento, a creche, a própria hospedaria, né, que tem lá uma fazendinha para
para sustento do próprio hotel, né, e dos hóspedes. Então, isso não caracteriza, então, o exercício da atividade rural para enquadrar como agroindústria ou como produtor rural pessoa jurídica para fins de substituição da contribuição previdenciária e em relação aos seus empregados como empregados da atividade rural, tá certo? Então, vamos ver qual é o conceito de empregado rural. Empregado rural está lá na Constituição Federal, todos os empregados, trabalhadores urbanos e rurais, e aí todos os direitos do artigo 7º, né, naquela condição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, eles fazem jus ao quê? Recebimento de indenização por rescisão sem justa causa, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, piso salarial, 13º, adicional noturno, jornada de trabalho máxima, salário família, hora extra, férias, repouso semanal remunerado, aviso prévio, adicionais de atividades insalubres, perigosas ou penosas, entre outros previstos nos incisos do artigo 7º. Eu separei aqui os principais, né? Mas o artigo 7º da Constituição trata em conjunto trabalhadores urbanos e rurais, né? Até o empregado doméstico depois foi equiparado lá na Lei Complementar 150 a esses direitos também. Bom, para as regras gerais dessa relação de emprego, a CLT vale para todo mundo, exceto quando houver tratamento específico na legislação específica, que é o caso da Lei 5.889, que traz normas próprias, né? E a Lei 11.718 também, para o segurado especial, né, o pequeno produtor rural que contrata. Não é o caso aqui. Mas essas normas, por exemplo, prevêem empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviço de natureza não eventual, então, habitualidade, a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário, tá? Não eventual não significa que você vai ter, então o temporário não é empregado. É empregado, porque durante aquele período de um contrato determinado, ele permanentemente está sob subordinação daquele empregador. Então, é preciso entender o que é essa natureza não eventual, que é voltada à prestação de serviços não habitual, esporádica, né? Jornada de trabalho. Em qualquer trabalho contínuo com duração superior, fechar aqui, superior a 8 horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, observados os usos e costumes da região, não se computando neste intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso, tá? Então, essa é uma regra específica da legislação rural. Ele pede o descanso aqui, isso tudo é regra trabalhista. Em relação aos serviços intermitentes, nos serviços caracterizam serviços intermitentes, perdão, nos serviços caracteristicamente intermitentes não serão computados como de efetivo exercício os intervalos entre uma hora e outra parte da execução da tarefa diária, desde que tal hipótese esteja previamente ressalvada em carteira, expressamente ressalvada na carteira de trabalho e previdência social. Por isso, eu sempre digo que a transparência e a documentação, elas fazem prova a favor do empregador. Então, se existe esse pacto, vamos supor que a pessoa chega às 7 da manhã e termina 11 da manhã, o primeiro período. E aí depois ele só vai lá trocar a comida dos animais lá no final do dia. Então ele fica 4 horas de intervalo, só volta de 3 até 7 da noite. Beleza, isso é uma característica intermitente própria de um trabalho rural, que exige, por exemplo, um horário fixo para alimentação dos animais, ou retirada de leite, ou abate, qualquer outra coisa que tiver nesse sentido, ou um tempo necessário para o trabalho agrícola, né? Entre uma colheita e outra, na parte do dia. Independente disso, os serviços que são caracteristicamente intermitentes, essa intrajornada maior, não serão contados na jornada de trabalho, mas isso tem que estar expressamente na carteira de trabalho, porque se há esse pacto e não tem escrito isso na carteira, previamente, documentado, o contribuinte, o empregador não consegue fazer prova a seu favor de que isso fazia parte, e aí a fiscalização do trabalho vai entender que há hora extraordinária naquela jornada, porque não houve
a parte formal necessária, né? Então, é sempre bom o empregador fazer prova de si mesmo através de lastro documental tão necessário. Trabalho noturno, né? Então, as horas aí, o executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, né? Na lavoura, e entre 21 horas de um dia e as 4, a minha imagem fica aqui, eu não consigo ler direito o que está vamos ver aqui, e as 4 horas do dia seguinte, na atividade agropecuária, vedado ao menor de 18 anos o trabalho noturno no meio rural, tá? Então, nós temos lá, o adicional noturno será de 25% sobre a remuneração normal. Então, a regra de trabalho noturno própria do meio rural, diferente da CLT. Descontos legais só poderão ser descontadas do empregador rural as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo, até o limite de 20% pela moradia ocupada, né, moradia do empregador, e até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta. Estamos no meio rural, né? Temos que falar de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região. Então, não pode haver aí um sobrepreço fora daquilo que é praticado no mercado regional, local, em relação aos produtos que são oferecidos para a alimentação, tá? E adiantamentos em dinheiro, isso pode ser descontado. Então, esses são os descontos legais admitidos sobre o pagamento do salário. O desconto de moradia será dividido proporcionalmente ao número de empregados, vedado em qualquer hipótese a moradia coletiva de famílias, e a cessão pelo empregador de moradia e de sua infraestrutura básica, assim como os bens destinados à produção para a sua subsistência e de sua família, não integram o salário do trabalhador, desde que haja um contrato escrito, testemunhas, notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhos rurais. Mas é tudo formalidade. Sim, mas são formalidades que trazem que as duas partes estão comunicadas das regras do jogo e que isso traz um lastro documental tão necessário ao trabalhador e ao empregador, principalmente a este último, para comprovar que tem feito tudo nos conformes da legislação. Então, não custa, a gente faz aí uma formalização, fica todo mundo avisado, saímos da informalidade e o empregador consegue lastrear as suas comprovações para fins da fiscalização trabalhista. Duplo vínculo, nas regiões em que se adota a plantação subsidiária ou intercalar, e aqui é um caso, então, de dupla matrícula, a cargo do empregador rural, quando autorizada ou permitida, será objeto de contrato em separado, né? Então, quando você faz o contrato por cultura ou plantação, permite, então, que esse empregado tenha duas matrículas com o mesmo empregador, duplo vínculo. Embora devendo integrar o resultado anual a que tiver direito o empregado rural, a plantação subsidiária ou intercalar não poderá compor a parte correspondente ao salário mínimo na remuneração geral do empregado durante o ano agrícola. Aí é para não haver substituição, né? Eu ponho ele em 2 contratos, você paga uma parte de um salário em um, o outro, e aí forma um salário mínimo mensal. Não pode usar dessa forma. Nos locais de trabalho rural, serão observadas as normas de segurança e higiene estabelecidas em portaria do Ministério do Trabalho, ou seja, as NRs são aplicadas aí ao meio rural sem nenhuma exceção. Tem até algumas questões específicas, como refeitório, né, no meio rural, a gente sabe das dificuldades, mas as exigências estão colocadas dentro das normas regulamentadoras. As infrações a esses dispositivos das NRs, né, serão punidas com multa de R$ 380 para valores atuais por empregado em situação irregular, aplicadas pela fiscalização do trabalho. Então, vamos prevenir para evitar esse tipo de penalidade posterior. A lei também trata sobre o fornecimento de educação, né? A escola. Toda propriedade rural que mantenha seu serviço ou trabalhando em seus limites mais de 50 famílias de trabalhadores de qualquer natureza é obrigada a possuir e conservar em funcionamento escola primária, perdão, inteiramente gratuita para os filhos desses, com tantas classes quanto sejam os filhos desses, e aí grupos de 40 crianças em idade escolar. Então, ele diz até o tamanho da sala de aula, né? Então, se está na legislação, um máximo de 40 crianças por sala de aula, com matrícula obrigatória.
E agora vamos falar um pouquinho das especificidades do contrato de safra e pequeno prazo e como informar esse contrato não social para ficar claro a fiscalização do trabalho e a fiscalização federal da Receita Tributária, né? Da Receita Federal, que trata da tributação, e da regra previdenciária, de que se trata de um contrato desta natureza. Considera-se contrato de safra o que tem a sua duração dependente de variações estacionais da atividade agrária, portanto, sempre por prazo determinado. Então, tem uma categoria de contrato de prazo determinado que deve ser informada no contrato de admissão no E-Social. Permite, portanto, que o contrato de safra tenha um prazo máximo tal qual os contratos determinados, de até 2 anos, prorrogável por igual período. Havendo mais de uma prorrogação ou ultrapassando-se o prazo estabelecido, passa a vigorar o contrato por tempo indeterminado. Essa regra também vale para os contratos determinados do trabalhador urbano. Então, aqui no rural, segue o mesmo tratamento. Como a legislação estabelece que a duração do contrato de safra depende de variações estacionais, não é necessário que determine entre as partes a data de início e término do referido contrato, sendo suficiente que se mencione o produto agrícola e o ano em questão. Então, isso é da legislação, né, do contrato de safra, e o E-Social permite que você faça dessa maneira. Então, com base nesse comentário, podemos dizer, por exemplo, né, que basta colocar no contrato de trabalho lá, que é por tempo indeterminado, ele trata de um contrato que não tem expressamente a data de início e fim, ele é referente à safra do algodão de 2019. Produtor rural, pessoa jurídica, e o produtor rural, pessoa física, podem contratar empregados rurais por esta modalidade. Tá? O contrato de pequeno prazo, ele é da pessoa física, o produtor rural, pessoa jurídica, não pode contratar por esta modalidade. A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só pode ser realizada por produtor rural, pessoa física, que explore diretamente a atividade agroeconômica. Ok? Então, o limite de tempo é de 1 ano, dentro de 1 ano não pode esperar 2 meses, é um contrato muito específico, a gente vai passar um pouco mais rápido por aqui, porque ele não afeta a agroindústria, que é o objeto aqui do nosso trabalho. Ok? Então, esse é o pedaço do E-Social, do layout, que trata do evento 2.200 de admissão, e ele vai falar lá sobre duração do contrato de trabalho, e no contrato de safra, a gente vai ter o tipo de contrato de trabalho, e aqui é que é a grande questão, tá certo? O contrato de safra, ele vai trazer lá o contrato tipo 3, prazo determinado, porém ele é vinculado à ocorrência de um fato. Ele não é o tipo 2, que é definido em dias. O definido em dias é o curto prazo. O contrato de safra está vinculado a um fato. Que fato é esse? A safra do produto. Né? Então, aí, nesse caso, quando eu coloco o tipo 3 no campo 114, ele permite que o campo 115 eu não informe. Eu não preciso informar a data do término, eu posso deixar em branco. Tá? Coloco ali, indico se o contrato tem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes do seu término, e aí eu faço aqui embaixo, no campo 117, a indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado. Então, se eu informei tipo 3 no campo 114, eu obrigatoriamente vou ter que informar o campo 117, objeto determinante da contratação. Aí eu coloco safra do algodão 2019. Safra do milho 2020 e por aí vai, tá? Então, vamos falar daqui para frente, né? 2021 é o objeto que é o fato determinante da contratação pelo prazo determinado, quando eu informo o contrato de safra tipo 3 do campo 114, tá? Então, aqui isso vai sair lá nas informações dos dados cadastrais e contratuais. Por exemplo, depois que se preenche, ele vem empregador, o nome, o CPF, o empregado traz a informação do nome dele, o CPF, o NIS, que ainda está como obrigatório, mas no social simplificado não vai ter mais, a matrícula, a data de admissão, data de nascimento, a situação está ativo desse trabalhador, e aí vem prazo determinado, empregado geral, a categoria, data de admissão, data do término, porque ele pediu o número 2, então ele pede data do término, se fosse 3, ele trazia
sem a necessidade da data do término. Ah, mas eu quero informar. Então, você pode informar, não tem problema nenhum. A questão é, se por um acaso não for essa, você vai ter que fazer uma alteração. Ah, realmente aqui deu um problema, chuvas, e aí eu não consegui terminar em 90 dias, terminei em 120 dias. Aí você tem que fazer uma alteração contratual para dizer que mudou a quantidade de dias, né? Então, por isso que existe o 3, porque a gente sabe que as safras estão muitas vezes vinculada às variações estacionais. Por isso foi criado um tipo próprio para ela, tá bom? Aí tabela de cargo, né? O que ele vai ser, né? Se ele é empregado geral, se ele é empregado por exemplo, se ele é capataz ou se ele é um empregado da lavoura especificamente, vocês vão dizer aqui de acordo com as discriminações do tabela de cargos e salário de cada empresa. Tá bom? E aí tem os dados cadastrados do trabalhador, ele vai ter que trazer alguns dados. Por quê? Porque o social substitui a RAIS, e a RAIS é utilizada, inclusive, para censo no Brasil, estatístico, né, de conhecimento populacional. Então, é importante que ele traga aqui uma série de informações necessárias que hoje estão na RAIS e o E-Social passa a substituir. Tá certo, pessoal? Então, assim, esse é um evento periódico, vocês têm outras informações que vocês costumam fazer, afastamento por doença, tem lá um evento de afastamento, tem um evento de desligamento, então isso aí, mas aí não muda nada em relação ao empregador rural do que já é para o social para todos os empregadores, então é necessária a capacitação do E-Social nas suas regras gerais em relação aos afastamentos e aos desligamentos, que são eventos específicos e precisam ser informados para que haja uma boa gestão dos trabalhadores, sem perder os lapsos temporais e sem perder as regras de validação de folha de pagamento, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho já dos eventos periódicos, que nada mais é do que a folha de pagamento, aqueles eventos que acontecem todo mês, que é a definição e a demonstração da remuneração devida e o pagamento aos trabalhadores. Até lá, gente.